A paz do Senhor, irmãos. Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Passando aqui, como sempre, trazendo uma palavra, mais uma mensagem da parte do nosso Deus para os nossos corações. Quero compartilhar com vocês hoje no livro de Jonas. Mas antes, deixa eu pedir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha o vídeo. E hoje nós vamos ler no livro de Jonas o capítulo 2 e os versículos 1 e 2 apenas. A nossa mensagem é falando sobre o preço que nós pagamos quando nós desobedecemos a um chamado de Deus, a uma ordem de Deus, à vontade do Senhor. O preço que a gente paga, o que acontece nas nossas vidas por sermos desobedientes. E o que acontece quando a gente se arrepende daquela nossa desobediência. Então vamos aprender um pouquinho com o profeta Jonas, no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Amém? Glória a Deus. Aqui é a oração que Jonas fez depois de todo o processo pelo qual ele passou. A história é bem conhecida, nós bem sabemos. Para quem não sabe, fazer um resumo rápido. Deus pediu, Deus mandou, aliás, que Jonas fosse pregar em Nínive, que era uma cidade de um povo desobediente, de um povo perverso. Deus pediu que Jonas fosse lá pregar. Se o povo se arrependesse, Deus perdoaria. Se o povo não ouvisse a voz de Jonas, se o povo não se convertesse dos seus pecados, Deus destruiria a cidade e todos os habitantes. Prontamente Jonas não obedeceu quando Deus pediu que ele fizesse isso. Jonas também, acredito que achava justo Deus destruir aquela cidade, daquele povo tão mal, vamos dizer, tão desobediente. Em vez dele ir para Nínive pregar, ele pegou um navio e desceu a Tarsis, que ficava do lado oposto, segundo diz a história. E não fez o que Deus tinha mandado. Mas nós devemos entender que Deus, ele manda. Ele é o Senhor de tudo, ele é soberano. E nada tá... O ser humano, nós, não nos dominamos. Não temos esse poder. É Deus quem dá, quem tira, quem coloca. É Deus que faz tudo. Então quem é o homem para não obedecer a voz de Deus? Quem é o homem para Deus dar uma ordem direta e você fazer o oposto? É óbvio, é claro que você vai pagar um preço alto. E Jonas foi para Tarsis. E lá desceu ali, pegou o navio e conta a Bíblia que surgiu uma grande tempestade. E eles estavam quase perecendo, aquelas pessoas que iam ali no navio junto com ele, ninguém sabia, cada um apelando para o seu Deus, para controlar aquela tempestade, para saber o que estava acontecendo que ninguém sabia. E Jonas dormindo. Depois que acordaram ele, que perguntaram, ele sabia do que se tratava, ele sabia porque aquilo estava acontecendo, tiraram sorte, caiu sobre ele e ele disse que a culpa era dele, porque ele deveria fazer algo que Deus mandou e ele não estava fazendo, não ia fazer. Estava fugindo da presença do Senhor. Pediu então que as pessoas lançassem ele ao mar, que a tempestade acalmaria, e isso aconteceu. Ele foi lançado ao mar, a tempestade se acalmou. E a Bíblia conta que ali um grande peixe, na hora que ele caiu, o engoliu. Por conta da desobediência dele. Ele pôs em risco a vida dele e a vida daquelas pessoas que estavam ali dentro daquele navio. Poderiam ter perecido, todos morrido. O navio afundasse, todos iam morrer por conta da desobediência de um homem. Quando a bênção ela vem na vida de alguém, quando Deus determina a bênção na vida de alguém, quem está do lado também ganha. Quem está do lado participa. Da mesma forma, quando o castigo vem para o desobediente, que você está junto com ele, sobra um resquíciozinho para você. Por isso que o bom é você saber com quem anda, né? Aí Jonas, ele se arrepende naquele momento. Ele sabe que não pode ir contra o Deus Todo-Poderoso. E aí ele ora.
Foi esse versículo, esses 2 versículos a gente lê, que eu li, é a oração de Jonas, arrependido. E ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Glória a Deus. Então nós sabemos que Deus, ele é longânimo em perdoar. Nós estamos errando, e Deus está nos dando a oportunidade da gente voltar, da gente se arrepender, da gente fazer o que é correto. Porque quando você se arrepende, quando eu me arrependo, Deus, ele está para perdoar. Ele não tem prazer em nos maltratar, em nos ferir, em nos punir, em nos castigar. Não é esse o prazer do Senhor. Ele quer que a gente obedeça. Ele quer ter uma comunhão conosco, quer que a gente tenha uma comunhão com ele, aliás. E depende de nós. Então, quando o homem ele não dá ouvido à voz de Deus, principalmente numa ordem direta como foi a de Jonas, a tendência é um fim trágico, é algo ruim, com certeza, não tem como não ser. Porque Deus, ele manda, ele determina. E nós temos que cumprir, nós temos que seguir. Mas o bom desse Deus, tão maravilhoso, que é muito amoroso, é um Pai misericordioso, mas ele também é justo. Quando você se arrepende, se você se arrepender a tempo, ele perdoa teus pecados. E ele te dá direito a uma nova história. Jonas se arrependeu, voltou, foi tragado pelo peixe, foi cuspido na praia de Nínive, foi até a cidade e pregou, fez o que Deus disse, não tem como fugir. Se Deus te chamou para alguma coisa, tu se prepara e vai. Aliás, tu não se prepara, porque quando Deus ele envia, ele se responsabiliza por tudo, ele te prepara, te capacita e te lança. E toma conta de você. Ele não joga ninguém em lugar nenhum sozinho à toa, por nossa própria conta. Mas estejamos atentos, de ouvidos abertos, à voz do Senhor. E sempre obedecendo aquilo que ele nos manda. Às vezes é algo pequeno, às vezes é algo maior no nosso dia a dia, no nosso cotidiano mesmo. A nossa tendência é fazer a nossa vontade. É querer sempre aquilo que nos dá prazer. Sem perguntar se Deus concorda. Se ele está no negócio, se é da vontade dele. E muitas vezes a gente se arrepende demais das nossas atitudes porque não colocamos Deus em primeiro lugar, não perguntamos a ele e o arrependimento vem. E aqui a história conta de alguém que desobedeceu uma ordem direta do Senhor e quase pagou com a vida. Quase morreu, mas Deus, por ser misericordioso, ele viveu. Mas ele fez o que Deus mandou. Não teve como correr. Então, que possamos dar ouvido à voz do Senhor, que possamos obedecer. E se não estamos ainda obedecemos, ou se fizemos algo de muito ruim ou de errado, e sabemos disso, então que a gente se arrependa, volte aos pés de Cristo, que ele está pronto para perdoar. Amém? Então fica com essa palavra, medita nela, reflete nela, e que Deus possa nos ajudar sempre, que as bênçãos do Senhor estejam sempre sobre nossas vidas, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Obrigado por ter assistido o vídeo, fiquem todos na paz de Cristo, e até o próximo vídeo.